história da capital de todos os brasileiros se confunde com a vida de muita gente, de norte a sul desse Brasil. Um povo que lá atrás, há 65 anos, acreditou nos boatos sobre o surgimento da capital da esperança, a tão questionada e polêmica nova capital do país. Uma história conhecida, mas que através dos seus personagens ganha novos contornos, linhas tão expressivas como a do arquiteto Oscar Niemeyer. No início tão tímida, acanhada, até um pouco rural, se tornou o que Juscelino Kubitschek sempre quis, um dos 3 maiores centros urbanos do país. Uma cidade tombada mundialmente. A memória pode até falhar, mas os detalhes da chegada a Brasília estão presentes em imagens, fotos, tudo guardado dentro desta mala repleta de história. O seu José Carlos, hoje com 84 anos, lembra bem quando decidiu deixar o Nordeste ao lado da família, já que a irmã dele tinha vindo para a nova capital do Brasil. E chegando aqui, só gente trabalhando, os bons e velhos candangos vindo de tudo que é lugar. E ele, então, foi morar na Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirante. Quando eu ia para a escola, normalmente encontrava o Juscelino Kubitschek descendo sozinho, caminhando na direção do mercado central do Núcleo Bandeirante. O mercado. Aí, lá na estrada, ele punha a mão no pescoço da gente, ia conversando. Aí eu ia para a escola e ele continuava descendo. Os prédios todos eram engradados de madeira, ainda estava em construção. Lá os ministérios, o 28, o prédio 28, a Câmara dos Deputados, tudo. A cidade não era ainda asfaltada. Um nordestino que aprendeu a amar Brasília como uma filha, já que ele, ainda muito pequeno, já carregando essa mala aí, viu engatinhar, crescer, tomar forma e virar a cidade que é hoje. Eu jamais deixaria esta cidade maravilhosa por outra cidade, outra capital. Brasília é a nossa casa, é a minha casa, é a casa de todos que vieram para cá em aventuras, em grandes aventuras, né? E o que dizer desse cara, o primeiro sanfoneiro da capital federal? Mais um nordestino que veio ao encontro do pai em busca de trabalho e que botou a mão na massa e descobriu por aqui o talento para a música. Você chegou aqui em Brasília em 58, você não sabia tocar? Não. Quem te ensinou a tocar sanfona? Eu aprendi sozinho. Que sozinho? Que duvido. Sozinho. Depois que eu fui estudar. Você ficava lá então no quartinho da pensão? Eu estava desempregado, aí meu pai ia Brasília, não tinha um instrumento no alojamento, eu ficava no alojamento. Aí comecei a apontar alguma coisa no teclado, logo eu comecei a tocar pro pessoal da Vila Operária, hoje Candangolândia, né? Bandeira, cidade pioneira de Brasília, foi a primeira. Seu Antônio, gente, saiu do Nordeste, saiu lá de Oeiras, antiga capital do Piauí. Chegou aqui no dia 15 de fevereiro de 58. E hoje as pessoas falam, pô, vocês tomam um café da manhã com o presidente? Vocês são vizinhos do presidente? Vocês estão no meio da política? Aqui em 58, você encontrava Juscelino Kubitschek por aí? Encontrava, porque inclusive meu pai trabalhava já no aeroporto, depois foi trabalhar no aeroporto também. Em 59, 60, aí o Juscelino descia constantemente no aeroporto do Brasil. Ele via vocês O primeiro falavam? aeroporto do Brasil, onde é a base aérea hoje, né? Ele passava e falava o quê? Tudo bem? Ele falava assim? Não, ele era um comunicativo, o Juscelino era fora de série. E você via Oscar Niemeyer por aí? Tudo, via Oscar Niemeyer, Juscelino. Eles ficavam batendo perna pela cidade? Todos, eles andavam em todo canto, eles moravam na Candangolândia também, no alojamento dos engenheiros. Todos eles? A maioria deles, né? O músico lembra dos locais que ajudou a erguer. A música era um hobby para entreter tanta gente trabalhando nas vilas dos candangos, que não paravam quase nunca para entregar a capital tão prometida, no dia 21 de abril de 1960.
Eu trabalhei no Eixo Monumental, com case onomago, compactando o eixão na época. Eixo Monumental, eixão, aeroporto? Não, aeroporto eu fui depois trabalhar com meu pai lá, porque eu estava sem emprego. Mas trabalhou lá meu pai, trabalhei com ele também lá. A capital foi idealizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de promover o desenvolvimento do interior do país e assim desafogar o Rio de Janeiro, que era a antiga capital. A construção de Brasília foi um projeto grandioso, que envolveu milhares de trabalhadores e engenheiros, sendo projetada pelo arquiteto Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Recentemente, uma descoberta no coração da cidade deixou toda essa história ainda mais marcante: o Marco Zero. Esse ponto foi demarcado lá em 1957 pelo engenheiro Jofre Mozart Parado, o primeiro engenheiro a chegar aqui na capital. Foi ele que veio aqui e bateu essa estaca. Uma estaca, que era tudo mato, e colocou uma estaca e colocou ali, demarcou, escreveu que era o ponto zero, e a partir dali começou realmente o projeto de Brasília começou a tomar corpo, porque tinha o ponto central, que é o cruzamento ali o sinal da cruz, que o Lúcio Costa colocou no seu plano. Desde o século XIX, já José Bonifácio já falava da construção de Brasília para interiorizar a capital do Brasil. Então era ainda no Brasil Império. Isso entrou na Constituição da época, século XIX ainda, a coisa foi se arrastando, ninguém tocava para frente, essa discussão aconteceu na política do Brasil ao longo do século XX, até quando chegar o JK à presidência da República e decidir ali, na sua meta-síntese, falar: vou construir Brasília. E essa história de construir Brasília em 4 anos, todo mundo julgou como uma loucura. Inclusive falavam que era o enterro político de JK. Deixaram passar esse projeto de lei pensando que ele não ia conseguir. Isso, ninguém acreditava ali mesmo no Congresso, quando passou o projeto de lei da Constituição de Brasília, o que se dizia era isso. A maioria dos deputados que era contra o JK aprovou porque ninguém acreditava que ele iria construir Brasília no tempo estipulado por ele. E realmente ele conseguiu. Brasília chega aos seus 65 anos, em plena evolução. Uma população que aumentou e muito. Na época, se imaginava uma cidade para 140 mil habitantes. Hoje, somos uma população de 2.800.000 moradores. Isso sem falar nas cidades do entorno, que convivem em plena harmonia e trabalham juntas para o funcionamento da máquina pública. Um território pequeno no tamanho, mas gigante na importância. Uma terra de gente feliz, com um sorriso no rosto, gente que aprendeu a amar e respeitar essa capital. Povo trabalhador, que não sobe morro ou desce ladeira, mas anda de um lado para o outro, olhando o céu de pertinho, faça chuva ou diante de uma seca tremenda. Gente que não precisa do mar para ser feliz. Afinal de contas, as águas do Paranoá foram criadas e se tornaram um dos mais belos cartões postais do mundo. Uma terra planejada, mas que deixou os traços e planos de lado para ganhar vida e andar sozinha, assim como o seu povo, com os próprios pés. Brasília, parabéns! Você é especial por ser diferente. E é essa diferença que faz o brasiliense ainda mais apaixonado por aqui. Teve um escritor que ele falou assim: Brasília, aqui está Brasília, tempo e espaço, caminho que vem do passado e vai ao futuro. Ela não deixa nunca de evoluir, né? É uma cidade que eu amo de coração, meus filhos, hoje já tenho netos, daqui a pouco bisnetos, né? E só tenho muito que agradecer ao saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? O grande presidente dos melhores do Brasil, democrático do Brasil, Juscelino Kubitschek.